Olá, estou aqui mais uma vez para trazer mais uma reflexão para nós. E dessa vez eu quero falar sobre o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. E eu sei que Deus sempre cuidou de mim. Eu posso dizer que eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre. E Deus, Ele cuida de uma forma tão maravilhosa, da mesma forma que Ele cuidou do povo dele quando saiu do Egito. O povo era escravo no Egito. Ele usou Moisés para tirar o povo dele do Egito. E o povo começou a andar pelo deserto. Deus abriu um mar vermelho para aquele povo passar. Deus cuidou daquele povo por 40 anos enquanto eles estavam naquele deserto. Não faltava comida, não faltava água. As vestes deles não se gastavam, as sandálias deles não se gastavam. Deus, durante o dia, colocava uma nuvem para protegê-los do sol. E à noite tinha uma coluna de fogo para protegê-los do frio. Deus nunca abandonou aquele povo no deserto. E Deus nunca me abandonou, nem te abandonou. Então, o propósito desse vídeo hoje é contar um pouco sobre o cuidado que Deus teve e tem na minha vida. Eu quero trazer alguns testemunhos aqui e mostrar o quanto Deus é bom, enquanto eu sou um milagre. Tem uma história que Deus me guardou desde o meu nascimento. Deus cuidou de mim desde o meu nascimento. Eu não me lembro, claro, eu era recém-nascida, mas minha mãe já me contou essa história, minhas tias, que assim que eu nasci, eu era recém-nascida, tinha poucos dias de nascida, minha mãe foi diagnosticada com hepatite. E foi um susto. Minha mãe ficou hospitalizada, ficou em isolamento e eu amamentava nela. Mas Deus foi tão bom que eu não contraí essa enfermidade. Deus cuidou de mim nesse momento e também cuidou da minha mãe, porque minha mãe, ela foi curada, né? Ela foi curada dessa hepatite e eu fui protegida por Deus nessa ocasião. E eu fiquei longe da minha mãe por um tempo, era muito novinha, mas Deus também permitiu que tivessem pessoas que cuidassem de mim, as minhas tias, né, que cuidaram de mim, não me deixaram sozinha, longe da minha mãe, mas teve todo um cuidado com a minha vida, e eu sei que isso foi Deus, eu sei que foi Ele, porque eu sei que eu fui criada por um propósito, e desde quando eu nasci, Deus tem cuidado de mim. E o meu coração é só gratidão a Ele por isso. Eu não fui uma criança muito saudável. Eu sempre tive algumas enfermidades que me incomodavam. Eu tinha muita infecção de garganta, tinha muita infecção de ouvido, eu sentia muitas dores de ouvido. Eu era muito anêmica. Eu me lembro que eu vivia à base de sulfato ferroso, couve, fígado, tudo isso para combater a anemia. Eu era muito anêmica, eu fazia exames com muita frequência e eu sempre tinha anemia. Mesmo tomando todos os medicamentos, tomando todos os cuidados, eu tinha esse problema da anemia. E eu sei que eu fui hospitalizada algumas vezes também, me recordo muito pouco dessa fase, mas todas essas internações foram por causa de pneumonia. Eu lembro que a última vez que eu me internei por pneumonia, eu tinha 7 anos, esse eu lembro um pouco da situação. E foi a última vez que eu fui hospitalizada. E eu sei que em tudo isso eu tive o cuidado de Deus, porque hoje eu não tenho mais nada disso. Hoje eu não tenho, muito raramente eu tenho dores de garganta, não tive mais dores de ouvido. Todas as vezes que eu faço exame, nunca mais fui diagnosticada com anemia. Então eu sei que Deus cuidou de mim também nesse sentido. Quando eu estava entrando na minha adolescência, eu tive uma outra enfermidade. Essa me pegou, foi muito doloroso, foi muito doído. Eu tive reumatismo no sangue. E o remédio para combater o reumatismo era a bezetacil. Uma injeção muito, mas muito doída.
E no início do diagnóstico, eu tomava bezetacil de 8 em 8 dias. Era muito doloroso. Eu sofria muito, eu ficava muito debilitada com as injeções, eu ficava muito enfraquecida. Eu sei que todas as vezes que eu tomava a injeção, eu ficava de cama. O meu corpo já estava todo endurecido, os braços, tudo endurecido. Onde eu tomava a injeção ficava uma pedra, né? E era horrível, porque era de 8 em 8 dias no início. E todos os meses eu fazia exame para ver o controle, né? Da taxa do reumatismo. E sempre ele estava um pouco mais alto. E aí diminuiu os prazos da injeção. Teve uma época que eu tomava de 6 em 6 dias, mas chegou uma época que eu tomava de 5 em 5 dias. Era terrível, era muito terrível. Mas nessa época meu pai e minha mãe já estavam frequentando a igreja e já tinha um propósito de oração para que Deus me curasse dessa enfermidade, que me deixava muito debilitada. E teve uma época que meu pai fez alguns remédios caseiros, né? Que eu comecei a fazer uso desses remédios caseiros, mesmo tomando as injeções. E certa ocasião eu fui fazer os exames, né? Que eu fazia todo mês. Quando eu levei o resultado ao médico, o médico me falou que que os resultados tinham dado negativo para reumatismo, que a minha taxa tinha baixado. Só que ele não acreditou, pediu que eu repetisse os exames. Eu repeti mais umas 2 vezes o exame e todas as vezes foi detectado que eu não tinha mais o reumatismo no sangue. O médico ficou muito incrédulo, que ele havia falado que eu ia ter que tomar medicamento praticamente para o resto da minha vida, porque reumatismo não tinha cura. Foi o que na época eles me falaram, que não tinha cura, que eu ia ter que tomar injeção para controlar a taxa para o resto da vida. Naquele dia que eu recebi esse diagnóstico, eu fiquei muito feliz. Meu pai e minha mãe, nós ficamos muito felizes, mas só que o médico ainda falou assim, não, mas você ainda vai continuar tomando as injeções até você completar 18 anos. Meu pai pegou aquele saco de ampolas, né? A gente recebia as ampolas e tomava as injeções em casa. E jogou fora. Falou assim, não, você não vai mais tomar isso, porque Deus te curou. Você foi curada, você está curada, você não tem mais reumatismo e você não vai ter mais reumatismo. E eu não tive mais. Já fiz exames muitas outras vezes e graças a Deus eu realmente fui curada do reumatismo. E isso foi um outro milagre que Deus fez na minha vida. Um outro milagre, um outro cuidado dele comigo. E meu coração é muito grato a Deus por isso. Eu tive também outras enfermidades, já na minha fase adulta, eu tive, uma certa ocasião eu tive uma hemorragia, e eu fiz alguns exames, e foi detectado que eu estava com mioma, e que o meu útero estava muito infeccionado, a ponto do médico me falar o seguinte, ele falou assim, olha, você precisa fazer uma cirurgia para poder tirar esse mioma, e dependendo do estado que tiver seu útero, nós vamos ter que remover o seu útero. Se você quiser já internar nesse próximo final de semana, eu já faço essa cirurgia. E se for uma coisa que esteja realmente muito séria, a gente vai tirar o seu útero. Esse foi o que o médico me falou. Nesse dia eu fiquei muito abatida. Muito, muito, muito. Eu entrei em desespero. Eu já tinha um filho. Mas o fato de ter que tirar o útero para mim foi muito forte, foi muito pesado. Só que aí tinha as minhas orações, eram as orações da minha mãe, do meu pai, que eu creio que eram com muita fé. O médico mesmo, dando esse diagnóstico, ele me passou alguns medicamentos e eu procurei outro médico, procurei um outro local. Inclusive fui no Hospital das Clínicas, que eu passei mal, eu senti uma cólica muito forte. Aí eu fui fazer uma consulta na emergência e acabou que eu consegui um encaixe para fazer uma consulta. Aí a médica viu o meu exame, viu meus exames e falou assim, olha, só que esse exame, ele precisa de uma biópsia. Você fez a biópsia? Eu falei assim, não, eu não cheguei a fazer a biópsia, o médico não havia pedido.
E ele falou, e a médica falou assim, não, então nós vamos repetir esse exame para a gente poder fazer a biópsia, para a gente ver o que realmente vai ter necessário fazer com o seu útero. Só que lá foi um pouco demorado até sair a vaga para fazer um exame, mas saiu. No dia que eu fui fazer um exame para fazer a biópsia, quando eu entrei na sala para fazer um exame, que a médica colocou um aparelho em mim, ela virou para mim e falou assim, por que que você está aqui? Eu falei assim, ai, porque eu estava com um mioma e com infecção no útero e me pediu uma biópsia. Aí ela virou a TV, né, pra mim, onde estava a imagem do meu útero. Meu útero estava limpo, 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 não tinha nada, nada. Ela falou assim, vai embora, eu não tenho o que fazer aqui. Eu não posso nem fazer esse exame porque eu não tenho o que tirar, eu não tenho do que fazer uma biópsia. E naquele momento, eu agradeci a Deus porque eu recebi mais uma cura. Eu recebi mais uma cura de Deus. E foi tremendo. Eu tinha pensado que eu ia perder meu útero. E de repente eu recebi, foi um milagre de Deus. E eu tenho meu útero até hoje. E eu não tenho nenhum problema de saúde. Deus mais uma vez cuidou de mim. Mais uma vez Ele cuidou de mim. E eu tenho outros e outros testemunhos do cuidado de Deus comigo. Só que eu vou falar para vocês num outro vídeo, no próximo vídeo. Eu vou contar mais alguns testemunhos do cuidado de Deus. Mas eu quero que você saiba que mesmo que você passe por problemas difíceis, mesmo que você ache que não tem mais saída, mesmo que você ache que tudo se acabou, que tudo acabou, que você está perdendo, não. Deus está com você. Basta você colocar a sua vida na presença dEle e colocar a sua fé em ação. Tenha fé que Deus pode fazer algo por você, que Ele vai fazer sim. Deus cuida. Ele cuidou de mim e Ele cuida de você também. Ele cuida de nós. Eu digo que eu sou um milagre porque eu sou um milagre. Eu sou. Eu estou aqui hoje falando com vocês porque Deus cuidou de mim. E eu quero que você saiba que Ele também pode cuidar de você. Não desista. Tenha fé nele. Tenha fé porque esse Deus pode todas as coisas. Esse Deus é o Deus do impossível. É o Deus que livra, que cura, que liberta, que salva, que restaura, que restitui, que faz de novo se for preciso. Porque o amor dele é imenso. O amor dele por mim é imenso. O amor dele por você é imenso. Não desista. Creia. Creia que vai acontecer. Coloque a sua fé em ação. Fique bem. Fique com Deus.